Noite, quero compartilhar da palavra dos irmãos e ela vem para nós através de convites. Não um, mas dois convites. A minha cunhada me ensinou uma frase, ela está aqui, eu já vou expor. Mas quando a gente perguntava para ela assim, se ela recebeu o convite para ir numa festa, ou recebeu um convite para ir num casamento e ela não tinha sido convidada, ela falava assim, recebi dois. Um para não ir e outro para não insistir. Né? Mas esses dois convites de hoje não são dessa espécie. Eles são convites importantes. E até, de certa forma, interessantes. Porque senão a gente não precisaria falar deles aqui. Ainda que um possa parecer mais descarado e negativo e o outro claramente bondoso e convidativo, quando a gente se depara com a verdadeira realidade no dia a dia, quando a teoria deixa de ser teoria e passa a ser prática, a gente precisa refletir profundamente antes de responder a um desses convites. Esses convites estão lá no capítulo 9 do livro de Provérbios, e eu quero convidar você a abrir junto comigo a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9. Se você quiser acompanhar a leitura também pela projeção, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 9, onde contém esses dois convites, dos quais eu falava aos irmãos. Provérbios, capítulo 9, todo o capítulo, versículos 1 a 18. E preste bastante atenção no que esse texto nos fala. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você, repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor, clamamos pelo Seu favor sobre nós nessa noite, pela Sua graça operante sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, como instrumento do Senhor na proclamação do Teu Evangelho, da Tua palavra nessa noite, e sobre a vida de cada um dos meus irmãos, como ouvintes e participantes também desse tempo de culto, Pai querido. Não passivos, mas completamente participantes desse tempo de palavra também. Somos todos nós desafiados a ouvir atentamente o que o Espírito nos fala e a responder obedientemente aquilo que o Senhor nos propõe nessa noite pela Sua palavra. Fala conosco, ó Deus, usa a minha vida apesar de mim e ministra aos nossos corações apesar das nossas limitações. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos e nos faz sensíveis àquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não notou, os dois convites que nós temos aí dispostos no capítulo 9 de Provérbios são os convites da sabedoria e da loucura. O convite da sabedoria está disposto lá nos versículos 1 a 6, principalmente nos versículos 4, 5 e 6, e ela diz, quem é ingênuo, venha para cá. Os que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão, bebam do vinho que preparei, afastem-se dos ingênuos, vivam, andem pelo caminho do entendimento. Já a loucura faz um convite muito parecido e usa inclusive palavras muito semelhantes.
E ambas fazem o convite a partir do mesmo local, as suas casas. O comecinho do texto fala para a gente que a sabedoria está na sua casa, a casa que ela construiu. E ali prepara esse banquete e convida. E de forma muito semelhante, lá no versículo 13, fala que também, no 14, fala que também a loucura está na porta da sua casa. Sentada numa cadeira, num lugar alto, importante da cidade, ela também faz o convite. Nos versículos 16 e 17, ela diz a mesma frase. Quem for ingênuo, ou em outras versões, quem for simples, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Dois convites, expressos de maneira semelhante, mas com conteúdos bem diferentes. Convites que nós recebemos todos os dias também. Eu acho curioso porque o autor de Provérbios, Salomão, fala para nós de uma maneira muito figurada, muito poética e até mesmo filosófica, quando ele coloca a sabedoria e também a loucura como se elas fossem pessoas, como se fosse alguém que você andasse por aí e encontrasse. Como se você pudesse visitar a casa da dona sabedoria e da senhorita loucura. Como se você tivesse o contato dela no seu telefone e pudesse conversar com ela quando precisasse, com alguma delas quando precisasse. Ele personifica a sabedoria e personifica a loucura. E se torna muito didático essa ideia que Salomão coloca, então, de personificar a sabedoria e a loucura, porque a gente consegue realmente se comunicar com elas quando a gente vai lendo esse texto e todo o texto, né, de Provérbios, quando fala da sabedoria e da loucura. E desde o comecinho lá, no capítulo 1, ele já fala que a sabedoria se põe nas praças, né, e fala com as pessoas, e convida constantemente as pessoas ao exercício da sabedoria. E ele também fala da loucura e também personifica ela com outras figuras que nós já vamos falar dessas figuras também. No meio desses dois convites, a gente tem um interlúdio, um trecho aí de ensino, de instrução, que é bem importante para nós nessa noite também, junto com os convites. A gente não vai falar só dos convites, mas também do trecho, que é esse interlúdio, que estão lá nos versículos 7, 8 e 9. Ele faz uma inserção de um ensino prático e direto, para que a gente possa observar o convite da loucura e o convite da sabedoria. A proposta da loucura e a proposta da sabedoria para nós. E aí ele nos ensina a perceber e discernir a qual convite a gente deve responder. Ele explica para nós quem é o tipo de pessoa que responde ao convite da loucura e explica para nós quem é o tipo de pessoa que responde ao convite da sabedoria. E a gente precisa prestar bastante atenção, porque esse convite não era feito só para Salomão e nem para as pessoas do seu tempo, mas é um convite constante para mim e para você. Você com certeza hoje já recebeu um convite da loucura e já recebeu também um convite da sabedoria. E como você respondeu? Qual convite você aceitou? Eu digo para você que é muito difícil a gente conseguir responder os dois positivamente. Ou a gente responde ao da loucura e se encontra com a loucura e tudo que ela oferece, ou a gente responde ao convite da sabedoria e recebe tudo aquilo que ela também pode oferecer. Muito difícil, para não dizer impossível, responder aos dois convites e sair lucrando com os dois. Mesmo que você tenha a sensação que disse sim à sabedoria, com certeza se você abraçou a loucura, você só provou da loucura. Mas se você abraçou por completo a sabedoria, a loucura não te afetou, não te atingiu. Mas eu quero então primeiro entender com você quem é que Provérbios conta para nós que é essa sabedoria. Quem é essa mulher chamada sabedoria? Ela é de fato uma mulher? Não é. Como eu disse, é um sentido figurado. Ali é uma expressão didática de Salomão para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre a sabedoria em si. Mas a sabedoria não é uma pessoa. A gente fala muito de sabedoria, a gente pensa em ter sabedoria, a gente fala sobre orar por ter sabedoria. Quando criança, se você cresceu na igreja, você já ouviu a história de Salomão, que foi um homem muito sábio e que mandou partir uma criança no meio, e isso na verdade foi uma grande expressão de sabedoria, né? Se você não conhece essa história, você vai precisar ir voltar na palavra, que hoje eu não vou falar dela. Mas Salomão era conhecido pela sua sabedoria. E os cristãos, pelo menos aqueles que são bons cristãos, com certeza almejam a sabedoria, buscam por ela. Mas quem é a sabedoria? Quem é essa mulher que é apresentada aqui em Provérbios? Ela aparece, então, como eu disse, desde o começo de Provérbios e vai aparecendo por várias vezes, sempre representando essa figura de uma mulher como uma pessoa que se pronuncia e que oferece ensino constantemente. Se você for lendo o livro de Provérbios, você vai ver a sabedoria andando pelos lugares, dinamicamente se propondo a ensinar, oferecendo e falando: ouça
os meus ensinamentos. Ouça aquilo que eu tenho para dizer para você. Isso vai ser de vida para os seus ossos, isso vai fazer bem para o seu corpo, vai te dar longevidade, vai prolongar os seus anos. Isso vai também te dar proteção, refúgio, cuidado. Se você voltar lá comigo nos primeiros capítulos, capítulo 2, versículo 16, fala: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, ou seja, livra de problemas, livra de situações complicadas. No capítulo 3, versículo 2, diz que ela aumentarão os seus dias, acrescentarão anos de vida e de paz. No versículo 8, ainda do capítulo 3, diz que vai ser como um remédio para o corpo, refrigério para os ossos. No versículo 16, ainda do capítulo 3, diz que ela oferece com a sua mão direita vida longa e com a sua mão esquerda riquezas e honra. A sabedoria, na verdade, ela está entranhada em toda a nossa vida. A sabedoria, ela é como que a linha que costura o tecido da criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, Ele foi alinhavando todas essas coisas com a sua sabedoria. A sabedoria, na verdade, é um atributo de Deus, uma característica de Deus. E Ele expressa essa sabedoria em tudo que Ele criou. Tudo à nossa volta tem a sabedoria de Deus. Mas ela não é natural para nós, no sentido de que a gente simplesmente percebe e imita. A sabedoria, ela não vem de nós como uma expressão inata. Uma criança não é sábia porque nasceu sábia, e um adulto não é sábio porque nasceu sábio, mas ele aprende a sabedoria, indo até a fonte da sabedoria. E nós vamos também falar sobre isso. A sabedoria, então, é esse atributo de Deus aplicado a toda a nossa vivência. E quando a gente responde à sabedoria, quando a gente vai e se aproxima da sabedoria, nós podemos provar dos efeitos dela, não só na nossa vida religiosa, não só no nosso exercício espiritual, mas em cada coisa que a gente vive no dia a dia, nos nossos relacionamentos, no jeito que a gente trabalha, na forma como a gente adquire conhecimento, como a gente estuda, como a gente conversa, como a gente se porta, pensa sobre si mesmo, como a gente se veste. Tudo isso é permeado pela sabedoria de Deus. Como a gente constrói um prédio ou destrói uma casa antiga, como a gente dispõe as nossas cidades, como a gente governa todos os âmbitos da nossa sociedade, tudo isso é permeado da sabedoria. A questão é que, mesmo que então a gente não possa fugir da sabedoria, alguns respondem a ela positivamente e desfrutam dos seus benefícios, mas outros não. Eles lidam com a sabedoria de forma negativa e acabam provando também das consequências de não ter a sabedoria. São esses que respondem o convite da loucura. Mas ainda não vamos falar da loucura, ainda falamos da sabedoria. Então, a sabedoria, ela é capaz de nos guiar de tal forma para que a gente possa provar de uma boa vida e de uma vida de qualidade, de uma vida diante de sabedoria que nos traz qualidade de vida. Então, a sabedoria, ela traz resposta prática, direta. A gente prova disso na nossa vida diariamente, constantemente. Não é uma questão tão filosófica quanto parece ser, tão profunda, a tal ponto que ela fique só no âmbito dos pensamentos, mas ela nos atinge na nossa vida prática, na nossa vida pessoal, na nossa vida diária. Qualquer um, então, pode acessar a sabedoria. Como eu disse, Provérbios coloca ela, Salomão coloca ela como essa pessoa dinâmica, andando por aí, conversando e se dispondo a ensinar. Uma professora incansável, que não quer fechar os lábios, mas ela sempre que alguém pergunta, ela tem prontidão em responder. A sabedoria está disponível. Ela não está trancada numa casa, ainda que lhe apareça a figura da casa, mas mesmo que ela esteja aí detida nessa casa figurada, ela faz o convite constante. Venham, eu estou convidando vocês, eu preparei tantas coisas boas para oferecer para vocês, e ela está constantemente fazendo esse convite. Sabedoria sempre disponível para nós, sempre acessível para nós. A sabedoria está sempre pronta a compartilhar conosco uma vida boa, uma vida de qualidade. Então, mais do que inteligência, conhecimento, acúmulo de informações, a sabedoria está ligada a um saber muito profundo sobre as coisas. Essa palavra, no original, lá no hebraico, ela está muito ligada com a ideia da característica ou da habilidade de um artesão, um artista. Você já viu alguém pintando num vídeo, num filme, ou até mesmo ao vivo, fazendo uma pintura e você fala, como que essa pessoa tem um traço tão firme? Como que ela conseguiu visualizar todo esse desenho, esse quadro, essa pintura, antes mesmo dele ficar pronto?
Ou quando você vai viajar, aí você fala assim, investir num celular bom, que tira boas fotos, porque eu vou tirar boas fotos nessa minha viagem, nunca fiz uma viagem tão legal, vou tirar. Aí você tira a foto, você fala, nossa, mas tá esquisita essa minha foto. Aí você entrega na mão de alguém que entende de fotografia, o seu mesmo celular. Aí ela vai lá e tira aquela foto bem tirada. Você fala, como que você fez isso? Né? Como que você... É o olhar, é a visão. A sabedoria está ligada a essa habilidade por trás da atividade. Essa coisa que a gente talvez não consiga nem passar para o outro, nem explicar. Alguns vão ter destreza com os números. Alguns vão olhar os números como se fosse algo extremamente simples, enquanto outros vão se bater completamente. Outros vão olhar para as palavras e vão ter a habilidade de escrever palavras. E você fala, nossa, que linda essa expressão. Como uma pessoa pode se expressar tão bem por palavras? Alguns vão se comunicar melhor na oralidade, vão ter facilidade de falar. Enfim, existem tantas coisas que a gente pode expressar essa ideia da sabedoria. Então, a sabedoria é essa ideia de uma habilidade muito específica, muito típica, que expressa beleza. Geralmente é algo que expressa beleza. A sabedoria é a capacidade de fazer uma atividade com tanta destreza e profundidade que ela expressa beleza. A sabedoria está muito ligada, então, com essa beleza. É uma precisão minuciosa em fazer alguma coisa, em viver alguma coisa, em ensinar alguma coisa que expressa tamanha beleza. Se a gente for falar aqui, então, em linhas gerais, essa é a sabedoria, essa é a senhora sabedoria que fala conosco aqui através desse convite nos versículos 4, 5 e 6. Em oposição, nós temos de outro lado, em uma outra casa, na sua própria casa, a senhorita loucura. Essa mulher que talvez figure uma mulher até mais jovem que a dona sabedoria. Uma mulher talvez muito atraente, de beleza física e de grande lábia. Ela sabe conversar com as pessoas. Embora o seu nome seja loucura, ela sabe ter uma conversa atraente. Por que eu digo isso? Porque se o convite da loucura não fosse atraente, interessante, a gente nem precisava gastar o nosso tempo falando sobre os convites de loucura que a gente recebe. Na verdade, o convite da loucura ele sempre vem muito bem pintado. E muitas vezes ele parece até mais atraente, mais divertido, mais descolado do que o convite da sabedoria. O convite da sabedoria às vezes parece muito conservador, muito Caxias. Puxa, convite para sabedoria, para saber. Saber me lembra de estudar eu tenho preguiça, vou ter que ler alguma coisa nesse convite da sabedoria. Senão eu não quero. Agora o convite da loucura não, ele é dinâmico. Ele é um convite atraente, embora ele tenha uma expressão um tanto ousada aqui no texto, mas o convite da loucura é um convite da mulher apaixonada. Olha o que fala o texto para nós ali, no versículo 13. Talvez a sua versão diga que a loucura é uma mulher apaixonada. A minha fala que ela é uma mulher espalhafatosa. É a ideia de uma mulher desvairada, tão obstinada nas suas ideias, naquilo que ela quer alcançar, que ela chega a ser espalhafatosa. É aquela mulher que chega e impressiona, mas ao mesmo tempo deixa todo mundo um pouco desconfortável, de tão saidinha que ela é. A loucura ela é muito ousada, ela é espalhafatosa mesmo, e ela faz esse convite. Mas o texto também fala que ela é tola, não sabe coisa alguma. Ela é vazia. A loucura ela é muito superficial. Ela até pode fazer você rir, mas a risada dela não dura muito. Ela até pode trazer você para um lugar de diversão, mas a diversão dela tem custo alto, também não dura muito. Ela pode te gerar algum prazer, mas também muito passageiro, muito singelo. No final, você precisa voltar para dentro de si, refletir e vai continuar sentindo as mesmas necessidades, ainda que a loucura tenha te oferecido um prato bem cheio. Veja que curioso que nos convites que elas fazem tem algumas diferenças, embora elas apresentam uma linguagem semelhante, estão cada uma na sua casa, mas a loucura se apresenta à porta da sua casa, enquanto a sabedoria parece estar lá dentro, preparando uma mesa. A loucura não oferece nada para comer, sabe por quê? Porque a oferenda da loucura é ela mesma. É ela mesma, ela está se oferecendo. A loucura está à porta como quem diz, olha como interessante eu sou. O que ela vende, o que ela quer passar, não é um alimento robusto que sustenta,
mas é ela mesma. E o seu convite tem muito a ver com essas coisas vazias que ela propõe. Ela é também indisciplinada, desleixada, arrogante, porque ela se coloca na porta da sua casa, sentada numa cadeira, num trono, num lugar alto, para demonstrar o quanto ela é incrível e sedutora e maravilhosa. Ela é indisciplinada e desleixada porque enquanto a sabedoria preparou o vinho, misturou o vinho, como diz lá no versículo 2, matou seus animais para a festa, preparou o vinho, arrumou a mesa. Enquanto isso, a loucura ficou sentada na porta. Não se preocupou com seus hóspedes, com aqueles que ela ia receber. Ela queria chamar eles, mas sem nada para oferecer de robusto, de sólido, de significativo. Ela não convida para a mesa. A sabedoria tem mais a ver, o convite dela é com a cama. A sabedoria é comparada à mulher adúltera, que aparece outras vezes, como eu li lá no capítulo 2, que a sabedoria nos livra da mulher adúltera. Essa é outra figura que aparece muito em Provérbios, a figura da mulher adúltera. E ela e a loucura, na verdade, são facetas dessa mesma mulher, com uma proposta indecente e sedutora, mas indecente. A loucura, então, ela é alguém que traz engano e morte, como a gente vê lá no versículo 18. Não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Na casa da loucura é uma casa de morte. A casa da loucura é uma casa de engano. A casa da loucura é uma casa vazia. Então eu queria que agora a gente conhecendo quem é a senhora sabedoria e a senhorita loucura, que a gente prestasse atenção melhor então nos convites. As duas chamam para dentro de casa. A casa é o nosso lugar de intimidade, nosso lugar de refúgio, não é verdade? Como é bom chegar em casa. Passear é gostoso, fazer uma viagem é muito bom, mas não tem nada melhor na viagem do que chegar em casa e descansar e dormir na sua cama, tomar banho no seu chuveiro, sentir ali, pegar suas roupas, sentir o macio da sua toalha que você está acostumado, ou a dureza da toalha que você está acostumado, não sei. Colocar aquela sua roupa bem velhinha, sabe aquela roupa, aquele pijama gasto, que a gente gosta até mais do que o pijama novo? É na sua casa que você faz isso, né? Você vai fora, você fala assim, eu tenho que cuidar um pouquinho, não posso usar aquela roupa furada que eu gosto de usar em casa, né? A camiseta de vereador. Fora eu vou pôr um pijaminha melhor. Em casa é o lugar nosso de aconchego. É o lugar que você chama as pessoas que você gosta, de intimidade. Você não vai sair por aí na rua chamando estranhos para ir à sua casa, a não ser que você tenha um propósito muito específico para isso. Nem abrir a porta da sua casa e deixar que as pessoas circulem livremente, como se fosse um órgão público, como se fosse um lugar, uma loja. Mas a sua casa é seu espaço. Quando eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, não vou lembrar exatamente a idade, eu e minha família, morava com meus pais, obviamente, né, a gente foi viajar para a casa da minha avó. Nós morávamos no Rio Grande do Sul, minha avó morava a 1.200 quilômetros no interior de São Paulo, mora até hoje lá. Então, sempre que a gente ia para passar um período longo de férias. E numa dessas idas, nós recebemos uma ligação no segundo dia. E a gente ia ficar pelo menos 15 dias na casa da minha avó. No segundo dia que a gente estava em viagem, a gente recebeu uma ligação da vizinha dizendo: entraram na casa de vocês. Entraram, mexeram em muitas coisas, levaram várias outras coisas. E durante a noite, eles provavelmente ficaram lá muito tempo. Tinha cigarro, porque eles fumaram lá dentro. Foi um rebuliço. Eles cuidaram da casa para nós, a gente terminou as férias e voltamos. Que sensação esquisita voltar para casa sabendo que alguém entrou dentro da sua casa. Não sei se você já passou por isso, mas é muito ruim. E sabe que uma coisa que aconteceu? Acho que eu até já contei isso aqui. Os assaltantes, eles vestiram as roupas para experimentar o que cabia neles, para eles roubarem as roupas. Então, quando a gente chegou lá, sabe quando você tira aquela calça jeans rápida, assim, que ela fica com uma perna para fora, outra perna para dentro? As roupas todas estavam nesse estilo, mexidas, as gavetas abertas, as camas pisoteadas, porque eles subiram nas camas para pegar coisa nos guarda-roupas em cima. Que sensação de invasão, parece que invadiram você e não a sua casa. A casa é um lugar de refúgio, é o nosso lugar de intimidade. A sabedoria e a loucura chamam a gente para dentro da casa delas. O convite é para dentro da intimidade, para conhecer de perto, para ouvir o que elas têm para dizer e para ensinar. Elas chamam para dentro de casa. Mas veja o tipo de casa que a sabedoria constrói. Ela constrói. Diferente da loucura que só está na casa, não fala que foi ela mesma que construiu. Mas a sabedoria tem o capricho de ela mesma edificar tijolo por tijolo da sua própria casa. Aqueles que ela vai convidar para a sua intimidade, ela queria ter certeza que entravam em uma casa bem feita, bem construída.
E o sinal de que essa casa é bem construída é que ela ergue, ela esculpe, ela manda levantar, ou mesmo levanta com seus braços, 7 colunas. Por que não 3, por que não 4, por que não 12, por que 7? Você sabe, se você já me ouviu falando aqui, ouviu o pastor Tiago, o pastor Patrick, de vez em quando nós estamos lembrando isso, a cultura judaica tem muito simbolismo nos números. Né? Isso não é numerologia, mas é um simbolismo. Do mesmo jeito que você fala, aquilo ali é 10. É numerologia isso? Não, é uma forma simbólica, né? De você dizer que uma coisa é muito boa. Ah, hoje eu não tô 100%. Não quer dizer que a gente tem uma porcentagem de estar bem, que a gente consegue medir isso, mas é uma forma de expressar com números, ideias. E na cultura judaica isso também é presente. E o número 7, ele tem ligação à completude, plenitude, algo que está feito por completo, com perfeição, que não falta nada. Então ela fez uma casa perfeita, com 7 colunas, edificações perfeitas. Aliás, inclusive naquele tempo, uma casa de 7 colunas era uma baita de uma casa. É uma ideia de que ela tem um alicerce para receber muitas pessoas. É uma edificação muito bem construída e muito bem pensada para receber não um, não dois ou poucos convidados, mas muitos convidados. Eu e a Vitória, a gente mora num apartamento pequenininho. E o nosso apartamento tem uma mesa pequenininha. Então, quando a gente convida a gente tem que pensar se vai caber ou não. Né? Mas essa casa não era assim. A mesa era aquela mesa de vó, grande, que cabia um monte de gente. Aquela cozinha larga para poder preparar muitos alimentos. Aquela sala de estar cheia de sofás, daqueles bem fofos e aconchegantes. Era uma casa grande, com muitos quartos, camas boas para receber todo mundo. Para que quem viesse não só tomasse da refeição que a sabedoria preparou, mas pudesse pousar ali e viver a sua vida repousando na casa da sabedoria. Agora a loucura nem dentro de casa está. A loucura convida você para visitar ela, mas ela fica do lado de fora. Como aquela vizinha fofoqueira que gosta de olhar a vida dos outros. Ela fica só de olho para ver quem está em volta. A sabedoria está ali, à espreita de quem passa, seduzindo os ignorantes. Os simples. E não ignorante aqui no sentido de alguém maldosamente inculto, mas alguém simples. Alguém que não sabe, ingênuo. Não sabe muito sobre a vida. E ela faz o seu convite sedutor, sentada na porta de sua casa. Ela nem convida para dentro, porque a intimidade dela é vazia, a intimidade dela é superficial. O compromisso dela com as pessoas é curto e devastador. O que mais que fala para a gente desse convite? A sabedoria chama para sua casa estruturada, e ambas falam ao simples, mas de forma muito diferente. A sabedoria diz assim: quem é ingênuo, venha para cá. Coma do pão, beba do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos, vivam e andem pelo caminho do entendimento. A proposta de sabedoria é nitidamente uma proposta de compromisso longo, mas de grande vida e de desenvolvimento, maturidade. Enquanto o convite da sabedoria é para a água roubada, que é doce, e para comer um pão escondido, que é saboroso. Essa figura da loucura, falando da água roubada e doce, e do pão escondido, é para um convite à ilicitude, a alguma coisa ilícita, alguma coisa proibida, errada. E como ela tem essa figura sedutora, está associada ao adultério, a água roubada ela está realmente relacionada a uma relação sexual ilícita. Ela convida a uma traição. O convite da loucura é um convite à traição. Mas veja que interessante. Quem que cozinha? Sabedoria ou loucura? Sabedoria. E quem faz o proposta para comer a comida roubada? A loucura. Na Bíblia a gente vai ver várias vezes que o inimigo sempre tenta oferecer aquilo que Deus já deu para a gente de graça. E ele inclusive quer insinuar que roubado é melhor. Porque ele tenta roubar aquilo que é de Deus. Lá no Éden a gente já vê isso. Eu já falei isso aqui também. Se você vê lá no Éden, a serpente usada pelo inimigo oferece ser igual a Deus. Como que o homem foi criado? A imagem e semelhança de Deus. Deus já tinha dado isso para o homem. E o convite da loucura ele é constantemente um engano para que a gente possa receber de forma vazia e mentirosa aquilo que Deus já nos deu gratuitamente no seu Filho. A sabedoria, então, oferece algo que ela prepara com suas mãos, enquanto a loucura convida para algo roubado e ilícito.
E aí nós chegamos então na porção final, que a gente vai observar desse texto, que é o interlúdio. O ensino que está entre o convite da loucura e o convite da sabedoria. E eu quero ler com você de novo 3 versículos, 7, 8 e 9. Observe aí na escritura o que dizem esses versículos. Perdão, 6 versículos, do 7 ao 12. Quem repreende o zombador, traz afronta para si. E quem censura o ímpio, será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Ele traça 2 perfis aqui. O perfil do zombador e o perfil do sábio. O zombador, nitidamente, é aquele que responde ao convite da loucura. E o sábio é aquele que consegue responder ao convite da sabedoria. Mas ele diz para a gente características de um zombador e de um sábio. E talvez olhando os convites, você vai olhar para a obviedade. Não, pastor, é claro que eu não quero o convite da loucura. É claro que eu não quero aceitar o convite de morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer fazer aquilo que é mortal, que é contra a vontade de Deus. Nós estamos aqui justamente porque a gente quer seguir a vontade de Deus. Nós queremos ouvir o que a palavra tem para nos ensinar, porque a gente quer responder ao convite da sabedoria. Mas talvez quando você olha para essa instrução, nesse trecho entre os 2 convites, você vai entender melhor por que ele está falando tanto do convite da loucura e o convite da sabedoria. Porque o zombador é aquele que não gosta de ser corrigido. O zombador é aquele que ouve a correção e responde com arrogância. Devolve em insulto. O zombador é a pessoa que não tem um coração ensinável. E aí talvez você se identifique com mais facilidade do que com o convite expresso da loucura. É difícil ser corrigido, não é verdade? É gostoso ser corrigido? É gostoso se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu vi você fazendo isso e isso está errado. Puxa, na hora a gente já fica meio mordido. A gente já fica incomodado porque tem vários pressupostos no nosso coração que dizem para a gente que ninguém tem o direito de corrigir a gente. E talvez você pense aí, poxa, eu estou me esmerando tanto para fazer tudo certo e essa pessoa vem e fala para mim desse jeito que eu estou errado. Logo eu, que me esforço tanto. Não é gostoso ser corrigido, não é fácil ser corrigido. Mas a Bíblia é clara a dizer para nós que esse é um papel do zombador, rejeitar a correção. O zombador, o escarnecedor, como diz a outra versão, é irrepreensível. Ele não suporta a correção. E é muito desgastante também corrigir alguém que é irrepreensível. Você já tentou corrigir alguém que não gosta de correção? Quem tem filhos aí já passou por isso. Mas às vezes a gente não precisa corrigir só filhos. Você precisa corrigir alguém no trabalho. E a pessoa não gosta de ser corrigida. Às vezes você precisa corrigir alguém no seu relacionamento. E a pessoa não gosta de ser corrigida. É desgastante. É muito desgastante. Se corrigir alguém que não corresponde à correção. É verdade também que nem todo mundo sabe corrigir com amor, não é verdade? É muito ruim quando você recebe uma correção, mesmo quando você tem um coração aberto. Não, eu quero aprender, eu quero que as pessoas me digam onde eu estou errado. Mas é muito ruim quando você não recebe uma correção com amor. Quando a pessoa fala com rispidez, com dureza. E isso torna ainda mais difícil a gente ser corrigido. Mas a falta do coração ensinável não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente que recebeu a correção. Ainda que o outro possa errar do jeito que ele corrige, se eu tenho um coração humilde e ensinável como o do sábio, eu vou receber essa correção independente de como ela veio. Eu vou minimamente fazer uma reflexão sobre aquilo que me foi dito. E o que eu posso tirar de proveito, o que eu posso reter de bom daquela correção que eu recebi. Mas se eu sou um zombador, eu só consigo responder com rispidez. Eu só consigo ter um coração resistente. Eu só consigo ter um coração arrogante. Na verdade, a falta do coração ensinável mostra pra gente os ídolos do nosso coração. Alguns deles, pelo menos. Mostra pra gente que a gente às vezes tem dificuldade porque a gente é arrogante. Porque a gente tem certeza que ninguém é melhor do que nós a ponto de poder ter autorização para nos corrigir. Quando você se ofende quando alguém te corrige, é porque você considera aquela pessoa menor do que você. Ela não tem capacidade para te corrigir. Embora a gente goste de corrigir os outros. Porque a gente sempre acaba se considerando maior do que o outro. Outro fator é o ego inflado, que também anda junto com a arrogância e não permite que a gente seja corrigido.
Ou talvez uma hipersensibilidade melindrosa. Tem gente que não pode ser corrigido em nada. Em nada, nada, nada. Ainda que seja uma coisa muito simples e óbvia, nada. Ela é melindrosa, sensível. Tudo atinge ela profundamente. E ela ouve aquilo como se fosse um ódio completo à pessoa dela inteira. E não, às vezes, uma simples correção de uma única ação. Isso também revela um ídolo do nosso coração, que é esse ego, não só inflado, mas extremamente frágil, extremamente vulnerável. E tem gente que é brigona, não gosta de ser corrigido, porque já parte para a discussão. Tem prazer na contenda, tem prazer na divisão, na facção. A falta de correção, a falta do coração ensinável mostra que nós temos uma série de ídolos no nosso coração, que precisam ser desmontados, derrubados, destruídos e que não podem permanecer na nossa vida, porque eles são resposta de zombador. E zombador só responde a convite da loucura, e a loucura nos leva a um caminho de morte. Então a gente precisa rever a nossa forma e responder como a outra classe de pessoas ali que ele nos dá, que é a do sábio. Olha como o sábio responde à repreensão. Ele fala assim, o zombador não faz isso, só vai se aborrecer. Mas o sábio, ele vai te amar. Enquanto o zombador te odeia quando você corrige ele, o sábio vai te amar por você corrigir ele. É difícil falar que você ama alguém que te corrige, não é verdade? Principalmente se é correção insistente. Tem gente que gosta de estar sempre corrigindo os outros. É difícil amar alguém que está sempre corrigindo. Mas a disposição do coração, como eu disse, não depende do repreensor, mas do repreendido, eu como repreendido. Se eu tenho disposição de aprender, qualquer recorreção para mim pode ser válida. Para eu ter um mínimo de reflexão sobre aquilo que eu estou vivendo, fazendo e dizendo. O sábio é uma figura da humildade, de um indivíduo sereno, de um indivíduo ponderado. O sábio é aquele que reconhece a sua condição de limitação e é grato quando alguém lhe corrige. Porque ele sabe que ele precisa de constante correção, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele não consegue sozinho fazer as coisas. Então, quando vem a correção, ele fala, puxa, agora eu vou crescer, que grande oportunidade. Porque agora eu vou entender isso que eu não estava entendendo. Agora eu vou ser uma pessoa melhor, menos chata, menos difícil. Mais sociável, mais interessante. E na sabedoria eu vou encontrar uma vida de mais qualidade. O sábio é receptivo à repreensão, não simplesmente porque ele é simpático, porque ele é cordial, mas porque ele ama uma oportunidade de crescimento. Isso é uma postura de muita maturidade. Porque ouvir a repreensão não é o suficiente, mas responder à repreensão é a postura do sábio. Responder a ela ouvindo essa repreensão e dando uma atitude, uma resposta de obediência à repreensão. Então não é só uma questão de simpatia, de sorrir, sorriso social, né? Acenar e sorrir enquanto você ouve a repreensão. Mas é ouvir e pensar sobre aquilo, e lidar com aquilo dentro do seu coração. O sábio nunca despreza de cara uma repreensão. Ele ouve, pondera, considera, faz o autoexame e, por fim, ele acata ou reconsidera a repreensão. Ainda que o repreensor não tenha sido prudente no jeito que ele falou. Mesmo então quando alguém repreende você de uma forma muito dura, você tem a oportunidade de filtrar aquilo que ele disse e perceber se tem algo de proveitoso ou não naquilo que foi dito para você. O sábio sabe que amadurecer gera vida e simplifica o viver. A correção, a sabedoria tira a complexidade da nossa vida, no sentido de deixá-la uma vida mais fluida, mais calma, mais tranquila. Ele sabe que a sabedoria edifica não só a ele, mas beneficia a todos que estão à sua volta também. Ele sabe que ela traz qualidade de vida e leveza. E por fim, há uma grande pérola na sabedoria. É que a sabedoria não traz só um bom viver, mas ela nos aproxima de Deus. E aí está a joia preciosa desse texto, que é o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a frase regente, a ideia regente de todo Provérbios. Mas esse texto também é muito precioso para nós, porque ele tira da gente então a ideia de que a sabedoria é uma pessoa independente, ou que ela nem é personalizada. Mas a sabedoria é um atributo de Deus. Então eu só consigo
visitar a casa da sabedoria se eu conheço a presença de Deus. Eu só consigo comer do pão que a sabedoria me oferece se eu provo do pão da vida, que é Cristo Jesus. Eu só consigo beber do vinho que a sabedoria me oferece se eu provo do Espírito Santo dentro da minha vida. Se eu sou cheio do Espírito. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, não simplesmente porque é a essência da sabedoria, mas porque é o primeiro passo para alcançar uma jornada eficiente, proveitosa de sabedoria, é passar pelos portões do temor do Senhor. Ninguém que seja sábio de verdade pode ter alcançado essa sabedoria sem primeiro ter passado na linha de largada, temor do Senhor. Não dá. Não existe outra fonte de sabedoria verdadeira. Então, se a gente quer buscar a sabedoria verdadeira, não basta ler muito Provérbios, repetir cada item que Provérbios nos ensina para a vida prática. Porque a sabedoria ela é dinâmica. Ela é atributo de Deus, colocado em toda a criação. E só Ele pode nos ensinar como fazer bom uso da sabedoria. E isso é maravilhoso, porque o Senhor nos corrige constantemente para que a sabedoria inunde o nosso coração e nós sejamos protegidos do mal. Responder ao convite da sabedoria não é simplesmente ser bonzinho, certinho, moralmente correto, mas é provar da presença de Deus, da presença do Espírito, da salvação em Cristo Jesus. É provar de proximidade com o Criador. Desculpe. É poder viver desfrutando de cada uma das suas bênçãos. É conhecer de perto o próprio Deus. A sabedoria aqui colocada como uma mulher de forma didática, nada mais é do que o próprio Deus. E aqui eu não quero que você se apegue, né? Nossa, pastor, Deus é uma mulher? Né? Não é isso aqui a questão. A questão é justamente que essa forma de Salomão expressar e ensinar é um convite para que nós nos acheguemos à casa de Deus. E quando eu digo a casa de Deus, não é esse templo aqui, mas é a presença do Senhor. É a presença do Senhor, rendidos constantemente. Essa pérola, essa joia preciosa de que é o entendimento de que o temor, temer a Deus, buscar a Deus, conhecer a Deus, é o princípio da sabedoria, nos lembra então de que nós precisamos, antes de qualquer coisa, antes de ansiar pela sabedoria, nós precisamos ansiar por Deus. A sabedoria é consequência natural do relacionamento profundo, não superficial, mas profundo com Deus. Não só saber que Ele existe, não só saber que existe uma Bíblia onde Ele expressa a sua vontade, mas mergulhar na intimidade com o Senhor, no relacionamento com Deus. O próprio Deus é que é o criador da sabedoria e o regulador daquilo que é bom e daquilo que não é. Então, se a gente quer provar de boa vida, a gente precisa provar de vida com Deus. Só existe boa vida na vida com Deus. Deus nos concede tudo o que precisamos para uma vida piedosa. E por isso, sabe, é o que a própria palavra nos ensina lá em 2 Pedro. O Senhor mesmo nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida sábia. A sabedoria molda o nosso coração e é um cuidado de proteção de Deus para com os que se achegam e vivem na sua santa presença. Não há como provar de uma vida de paz sem temer o Senhor e sem viver debaixo da sua poderosa vontade, verdade, que é expressa na sua palavra. Não existe sabedoria sem conhecimento da palavra. Não existe sabedoria sem relacionamento com Deus. Não tem como provar das bênçãos da sabedoria e da qualidade de vida que ela oferece, sem provar dos caminhos de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Muitas pessoas estão patinando na vida, sofrendo, lutando, por não saberem simplesmente receber correção. Por terem um coração de um escarnecedor, de um zombador. Tem muita gente sofrendo, com dificuldades profundas de se relacionar com as pessoas, de se desenvolver no trabalho, de ter paz na família, simplesmente porque não sabem receber repreensão e ensino. Não têm um coração sábio. Não carregam humildade. Não carregam em si a característica sábia de reconhecer a sua limitação. E por isso, estão sempre respondendo ao convite da loucura, que oferece facilidade e superficialidade. E eu quero terminar fazendo essa pergunta para você. Qual convite você tem respondido? E qual convite você deseja responder a partir de hoje, a partir de agora? O convite da loucura ou o convite da sabedoria?
Você é um zombador ou você anseia por ser alguém sábio? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que nós possamos ser sábios, corrigíveis, ensináveis, para o nosso bem e proteção, para a glória de nosso Deus. A gente não seja zombador e sofra em caminhos de morte, mas possamos desfrutar da vida que só o caminho da sabedoria, pelo temor do Senhor, pode nos oferecer. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo mais uma vez, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor mesmo, visitando o seu coração, examinando o seu coração e pensando, eu sou corrigível? Eu sou ensinável? Eu não sou uma pessoa de coração duro? Será que eu não sou arrogante? Será que eu não sou egoísta, egocêntrico? E assim que nós orarmos, antes de nós encerrarmos o culto, a gente vai cantar mais uma vez a música que nós cantamos no louvor, que fala, dá-me um coração igual ao teu. Como expressão de oração nossa também, em canção, mas eu quero orar com você antes de nós cantarmos. Pai querido, nós ouvimos a sua palavra, lemos a sua palavra e nós queremos orar junto com a sua palavra, que nos mostra claramente quanto nós precisamos da sua ajuda constantemente, porque como é sedutor para nós o convite da loucura, porque ele é fácil, ele é rápido, ele é ágil, e ele combina demais com o velho homem dentro de nós, ele combina demais com o prazer que a gente busca, que é superficial, ele combina demais com o nosso pecado, com a nossa tentação. Mas Deus, que maravilhoso é o caminho da sabedoria que o Senhor nos oferece, que nos traz vida abundante, vida completa e vida eterna. Pai, não queremos responder ao caminho fácil e superficial da loucura, que resolve os nossos problemas de imediato, mas nos condena eternamente. Nós queremos responder ao caminho do Senhor. Sabedoria, paz, de qualidade de vida, que consegue enxergar mesmo no meio da dificuldade a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Que consegue provar pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, de temperança, de calma, de resposta branda, de olhar atento, de sensibilidade, de autoexame constante e humildade para reconhecer quando a gente é falho, limitado e nós não temos a resposta de tudo. Mas o Senhor sim tem. E que nós precisamos então de Ti, sempre, a todo momento na nossa vida. Pai, nos ajuda a não sermos zombadores, a não sermos escarnecedores, a não sermos tolos, rasos, mas sermos sábios aos olhos do Senhor. Por isso nos ajuda a temer o Senhor, buscar a sua face, a buscar o conhecimento de Cristo, a buscar a sua palavra, a vida de oração, mudança verdadeira, não só a religiosidade, mas a verdadeira espiritualidade. Sabemos que no Senhor podemos encontrar tudo o que precisamos para uma vida de piedade e é por isso que é a Ti que nós nos achegamos. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Fala conosco, ministra nas nossas vidas e continua aplicando a Sua palavra ao nosso coração. E que ao cantarmos agora, Pai querido, essa canção, seja a expressão honesta, sincera do nosso coração nessa noite. Expressão do nosso quebrantamento e do nosso desejo de verdadeira mudança, para crescimento, maturidade e proteção amorosa de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos ficar em pé?